todos, sejam, portanto, muito bem-vindos. Queremos dar também as boas-vindas àqueles que nos estão a assistir através do canal do YouTube, que é a transmissão direta da Igreja Adventista de Setúbal, e aqueles também que nos estão a acompanhar através do serviço de teleconferência, que transmite por telefone o áudio destas nossas palestras, destas programações. É um prazer poder estar com todos vós aqui e aqueles também que nos assistem através dos recursos tecnológicos que estão hoje ao nosso dispor, que todos sejam bem-vindos e possam ser abençoados pela partilha da Palavra de Deus que teremos esta noite. Antes, porém, nós vamos ter um momento de oração. Contudo, gostaria de introduzir os dois temas de oração que temos nesta semana e pelos quais estaremos orando particularmente nesta noite. Desde sábado, que como igreja, como congregação, como todos sabemos, estamos a orar por duas queridas irmãs desta igreja, a irmã Bela Torres e a sua mãe, a irmã Cândida, que ao intercedermos por elas, estas nossas duas queridas irmãs possam também sentir a bênção e a alegria de serem alvo não só da intercessão da sua família espiritual, mas também sentirem a bênção da presença amiga dos anjos de Deus e da ação do Santo Espírito em sua vida também. Mas trago-vos também um segundo assunto. Hoje de manhã um amigo partilhou comigo um assunto que pede a nossa intercessão, pedia na altura que pudesse orar em favor de um pastor que mora no Brasil e está a passar por um problema de saúde. É o pastor José Elias. Este senhor mora em Minas Gerais e é, portanto, pastor de um movimento religioso que não é necessariamente a Igreja Adventista, mas é um filho de Deus, é um cristão que certamente ama o Senhor e que neste momento precisa efetivamente da intercessão da sua família espiritual alargada. De maneira que gostaria que nós pudéssemos orar por este senhor, pastor José Elias, que o Senhor possa fazer na vida deste homem, deste filho de Deus, manifestar o seu poder e a sua ação também. Assim, gostaria de convidar a todos que aqui estamos, que nos possamos colocar de pé, você, querido amigo, que nos assiste através do sistema de transmissão da Igreja de Setúbal, que possa também, onde estiver, curvar a sua cabeça para orarmos juntos. Vamos orar então. Querido Deus, é um prazer especial, Senhor, e um privilégio que todos nós sentimos de podermos neste instante abeirar-nos do Teu trono de glória e da Tua misericórdia. A Bíblia diz-nos, pelas palavras do apóstolo São Paulo no livro de Hebreus, de que nós podemos nos aproximar com ousadia do trono da misericórdia para alcançarmos efetivamente a bênção que desejamos. E temos a consciência, Senhor, que ao assim fazermos não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa bondade, nem pela perfeição do nosso caráter que nós estamos em condições de chegar até o Teu trono, mas porque Tu, Senhor, és bom, porque Tu és maravilhosamente misericordioso. E é nesta graça, e é na salvação que temos em Jesus Cristo e na justiça que o nosso Redentor nos atribui, que nós queremos, Senhor, nos entregar para que o Senhor, nosso bondoso Pai e Deus, abençoe os Seus filhos que o buscam com coração contrito e humilde. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Certamente cada um de nós tem os seus problemas, as suas lutas, mas não estamos aqui, Senhor, apenas para apresentar as nossas preocupações, mas primeiramente queremos louvar-te, bom Pai, porque Tu tens sido bondoso para com o Teu povo, dando-nos vida, dando-nos saúde, preservando-nos com os recursos que são necessários a uma existência digna. É verdade que alguns de nós podemos estar a passar por problemas financeiros, mas ainda assim o Senhor nos tem dado o sustento diário. É verdade que alguns de nós podemos estar a passar por problemas familiares, mas ainda assim o Senhor nos tem amparado no meio das dificuldades, dando-nos coragem e dando-nos ânimo. É verdade, Senhor, que vivemos num mundo de pecado, mas ainda assim
Tu nos prometeste que viveremos um dia na Jerusalém, aonde não entrará nenhum pecado, e todos aqueles que ali estiverem viverão em permanente alegria e felicidade. Por isso, querido Deus, nós queremos louvar, queremos agradecer, queremos sobretudo engrandecer o Teu nome. E agora, querido Pai, ao nos aproximarmos de Ti, queremos também confessar as nossas faltas, de maneira que o Senhor faça com que a compreensão do nosso pecado, dos nossos atos ou pensamentos ou palavras que Te desagradaram, possam tornar-se tão graves na nossa consciência que desenvolvamos um desdém e um repúdio pelo pecado, porque ele, na verdade, compromete a nossa relação contigo. Como dizia Isaías, são os nossos pecados que fazem separação entre Ti e nós mesmos. Por isso, querido Deus, que as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões ou iniquidades possam, querido Pai, ser perdoadas por Ti e o nosso pecado lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós Te pedimos neste instante também, Senhor, que através do Teu Santo Espírito possas falar ao nosso coração. E entregamos, finalmente, Senhor, entregamos aos Teus cuidados as nossas queridas irmãs Bela e Cândida. E também intercedemos em favor deste amigo que não conhecemos, que é o pastor José Elias. Que o Senhor o possa abençoar e que neste instante ele sinta o toque confortador da Tua mão como grande médico. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos irmãos e prezados amigos, gostaria de nesta noite, para estudo da Palavra de Deus, partilhar convosco no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, a continuação de uma mensagem que começámos há várias semanas atrás. Aqueles que certamente têm estado a acompanhar os programas de quarta-feira, as várias meditações que têm sido apresentadas no culto de oração, certamente se recordam que há várias semanas atrás estudámos os primeiros 14 versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e percebemos que as informações que Jesus ali apresentou, respondendo à pergunta dos discípulos, quando sucederão estas coisas, e vimos ali um conjunto de sinais, de indicações que Jesus apresentou aos seus discípulos, todas elas referentes àquela que haveria de ser a destruição da cidade de Jerusalém por altura do ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu no ano 31, Jesus ascendeu ao céu neste mesmo ano, portanto, ali no início da primavera do ano 31 depois de Cristo, e mais ou menos vamos dizer assim, 38 anos depois, 39 anos mais ou menos, a cidade de Jerusalém haveria de ser, portanto, destruída. Mas é interessante um detalhe que aqui aparece neste sermão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus apresenta um detalhe em relação à destruição da cidade de Jerusalém, em que somente Lucas faz referência a este detalhe. Ele diz o seguinte, que Jesus afirmou, na altura em que apresentou estas informações, que quando os discípulos, quando os seus seguidores vissem a cidade de Jerusalém ser cercada pelos invasores, que entendessem que este era o momento de deixar a cidade. E certamente, durante aqueles quase 40 anos, entre o momento em que Jesus pronunciou estas palavras e, efetivamente, o cerco da cidade e a destruição da cidade de Jerusalém, muitas pessoas devem ter se perguntado, mas não é óbvio pensar que é hora de deixar uma cidade quando ela está cercada pelo exército inimigo? Sim, mas talvez não faça muito sentido deixar a cidade quando o inimigo está a cercá-la, porque nós não poderemos sair da cidade. Mas a história vem nos explicar um detalhe muito interessante. A cidade de Jerusalém foi cercada pelas legiões romanas lideradas pelo general Vespasiano
no ano 69 depois de Cristo. Só que, nesta altura, morreu o imperador de Roma. E com isso, o general Vespasiano, que era um dos mais ilustres generais de Roma e uma das pessoas que mais bem cotada estava para assumir o trono imperial, valendo a pena entendermos que os romanos não tinham, diríamos assim, até então estabelecido o conceito de império com uma sequência hereditária, ou seja, o filho de um imperador não assumia o trono depois da morte do seu pai, não é? Vespasiano, por ser uma pessoa ilustre, por ser um líder forte, respeitado e com boas conexões políticas e militares, é chamado às pressas, visto que ele estava a liderar o cerco à cidade de Jerusalém no ano 69. E então, poucos meses depois da cidade de Jerusalém ter sido cercada, o general Vespasiano volta para Roma, levando consigo as tropas, e cumpre-se então, de forma precisa, as palavras de Jesus. Quando vocês virem a cidade ser cercada, saibam que é hora de a deixar. Mas Vespasiano assumiu o trono imperial, fazendo-se imperador, mas não esqueceu a tarefa que ele tinha deixado por cumprir no ano anterior, e envia seu filho, o general Tito, para concluir a tarefa. E então, mais ou menos entre final de fevereiro e início de março, as hostes romanas, as legiões romanas, vieram no ano 70 cercar efetivamente a cidade de Jerusalém, e aí o resultado foi que em poucos meses as muralhas da cidade caíram e a cidade foi finalmente conquistada pelos romanos. Mas há uma coisa muito interessante, é que aquelas pessoas que, apesar de não terem entendido cerca de 40 anos antes aquilo que Jesus tinha dito, quando efetivamente as hostes romanas abandonaram o cerco no ano 69, compreenderam que as palavras de Jesus deveriam ser levadas à risca. E a comunidade cristã fugiu da cidade de Jerusalém entre o ano 69 e o ano 70. E quando finalmente os romanos regressaram sob a liderança de Tito, a verdade é que nenhum cristão tombou no cerco à cidade de Jerusalém. Porque a grande maioria dos cristãos que obedeceram às palavras de Jesus, conforme estavam retratadas no Evangelho de Lucas, acabaram por se refugiar numa cidade a sul, na província da Judeia, e ali então eles acabaram por ficar em paz e nem sequer foram incomodados pelos saques dos soldados romanos. E desta forma, Jesus efetivamente cumpriu as suas palavras, e a profecia foi efetivamente uma boa orientação para aqueles que nela confiaram. E deixem-me dizer-vos aqui uma coisa, queridos irmãos e prezados amigos, e aqueles que nos ouvem ou que nos assistem neste momento, precisamos entender o seguinte: muitas vezes aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus e sobretudo as profecias, estão numa tentativa de tentar de alguma forma ser mais profetas do que os próprios profetas que fizeram as predições bíblicas. Muitas pessoas olham para as declarações dos grandes líderes mundiais e tentam logo imediatamente entender ali alguma evidência do cumprimento de alguma profecia apocalíptica, ou de alguma profecia do livro de Daniel, ou de algum evento retratado nos evangelhos pelas palavras proféticas de Jesus. Mas sabem, queridos amigos, há uma coisa muito importante. Nós vamos encontrar Jesus no Evangelho de São João dizendo o seguinte: digo-vos estas coisas para que quando elas sucederem, vocês creiam em mim. Isto leva-nos a perceber uma coisa: a profecia muitas vezes não é dita com o intuito de levar as pessoas a antecipar os acontecimentos futuros, mas muitas vezes as profecias ou o seu cumprimento só é claramente compreendido no momento em que ele se concretiza, e aí nós temos a convicção de que efetivamente seguir a palavra de Deus é um caminho seguro. É por esta razão que Jesus diz: digo-vos estas coisas para que quando elas acontecerem, quando vocês as puderem compreender e entender pela concretização dos fatos e dos eventos, vocês possam então continuar a confiar em mim e na minha palavra, diz Jesus. De maneira que a profecia não tem tanto como propósito
preparar-nos para o que vai acontecer para o futuro, mas sim trazer-nos a convicção de que seguir a vontade de Deus e as orientações divinas é o caminho mais seguro que podemos seguir. Por isso, queridos amigos, gostaria de convidar-vos a darmos uma olhada agora no capítulo 24, mas a partir do verso 23. E feita esta introdução, passaríamos então a ler versículo após versículo, fazendo uma ou outra pausa para algum esclarecimento e algum enriquecimento em termos de informação bíblica. O verso 23 diz então: se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Reparem que uma das ideias fortes que Jesus faz questão de salientar desde o início deste sermão profético é a necessidade dos discípulos estarem atentos e não serem enganados. Se nós olharmos, por exemplo, só a título de rápida recapitulação, se olharmos, por exemplo, para o verso 4 e 5, Jesus diz: tenham cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. No verso 5, Jesus vai dizer: se alguém vier e disser-vos, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, por favor, estejam atentos. Depois, no verso 11, Jesus pela segunda vez vai dizer: cuidado, não se deixem enganar, porque surgirão falsos cristos e surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E pela terceira vez, Jesus vai dizer no verso 24 agora: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E reparem agora aqui uma coisa muito interessante. Em um curto espaço de tempo, Jesus por 3 vezes repete a mesma ideia. Nós sabemos que na Bíblia, sempre que uma ideia é repetida 3 vezes, ela tem uma importância suprema. Ela normalmente está relacionada com alguma coisa que é de valor tão grande que tem que ver com a vida ou a morte. Tem que ver normalmente com questões relacionadas com a salvação. Sempre que Deus fala 3 vezes alguma coisa, é porque disto depende a nossa salvação ou a nossa perdição. É por isso que Jesus diz: cuidado, virão muitos dizendo, eu sou o Cristo. Cuidado, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E por fim Jesus vai dizer, a título de síntese, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando tão grandes sinais e maravilhas que, se fosse possível, enganariam até os próprios escolhidos ou os próprios eleitos. E agora a pergunta é: por que que os escolhidos, ou os eleitos, como é dito em algumas traduções, não serão enganados? Por uma razão muito simples, queridos amigos. É porque os eleitos, os escolhidos, eles conhecem a palavra de Deus. E agora deixem-me dizer-lhes uma coisa com muita seriedade, queridos amigos. Aqueles que aqui estão e aqueles que nos assistem pela internet. Meu querido, não é entretendo-nos com aplicativos de telemóvel que nós vamos ser salvos. É estudando seriamente a palavra de Deus. É conhecendo claramente o que a Bíblia diz. E, meus amigos, deixem-me dizer-vos ainda mais. Não é fazendo uma leitura apressada de manhã cedo, antes de sairmos, lendo um versículo ao abrir da Bíblia à pressa, que nós vamos encontrar a tal sabedoria, o tal conhecimento que nos impedirá de sermos enganados pelas falsidades do inimigo. Sabem? Existe um conjunto de ensinamentos que, mesmo dentro de movimentos religiosos cristãos, têm feito muitas pessoas perder o foco daquilo que efetivamente é a vinda de Cristo. Eu poderia falar aqui a respeito de uma série de heresias que se instalaram dentro do cristianismo, mas deixem-me falar-lhes particularmente de uma. A crença de que o homem é constituído por uma alma imortal. Muitos cristãos acreditam e mencionam isto, sobretudo em momentos de funeral. O nosso irmão, a alma dele já está com Deus. Sabem, claramente a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 9, os versos 5, 6 e 10, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A pessoa, quando morre, fica em absoluto estado de inconsciência. O morto está morto.
O morto não sente, não vê, não ouve, não experimenta qualquer tipo de emoção. O morto está efetivamente morto. E a Bíblia diz mais ainda, no verso 6 de Eclesiastes capítulo 9, os mortos não têm recompensa. Ou seja, o morto não vai para o céu, ou vai para o inferno se foi mal, ou vai para o purgatório se foi assim. Não, os mortos não têm recompensa. Eles permanecem em estado de inconsciência, o seu corpo se decompõe, porque, efetivamente, a recompensa final só acontecerá no final da história do planeta. E a recompensa final para aqueles que morreram em Cristo será por altura da segunda vinda de Cristo, quando eles forem ressuscitados, como é mencionado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, é dito que diante ou ante a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois serão arrebatados juntamente com aqueles que estiverem vivos para o céu. Mas a Bíblia também diz que aqueles que não fizerem parte da primeira ressurreição haverão de em algum momento ser destruídos. E como é mencionado em Apocalipse capítulo 20, a destruição dos ímpios, do falso profeta, da besta e do próprio Satanás acontecerá em algum momento no final da história do nosso planeta após o milênio. E este assunto, um dia nós teremos certamente a oportunidade de o estudar de forma mais alargada. Então, as pessoas serão efetivamente julgadas e recompensadas mediante os seus atos. Agora, aquilo que a Bíblia diz claramente é que quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai ter recompensa indo para o céu ou para o inferno ou ficando num lugar assim no purgatório até completar, diríamos assim, de purificar os seus pecados. Uma outra crença ou uma outra ideia profundamente antibíblica que muitos cristãos acabam por aceitar e até importando esta ideia de algumas filosofias que nem sequer tiveram qualquer tipo de origem cristã, a ideia de que a alma da pessoa pode reencarnar sucessivamente e sendo de alguma forma purificada através de sucessivas existências, onde ela vai, diríamos assim, trabalhando e consertando os erros de outras existências passadas. Queridos amigos, nós não podemos esquecer uma coisa. Pedro um dia disse: só existe salvação debaixo do céu no nome de Jesus Cristo. Não existe salvação no processo de reencarnação, porque se pudesse eventualmente existir salvação através de um processo de reencarnação, de vida após vida, de existência após existência, pergunto-vos uma coisa com toda a honestidade: será que Deus, se existe este caminho para a redenção, será que Deus se daria o trabalho de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar? Será que existem dois caminhos para a salvação? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: existem dois caminhos. Um leva à vida e o outro leva à morte. Não existem três caminhos, um que leva à morte e dois que levam à vida. A Bíblia é muito clara. Então, o caminho da reencarnação ou não existe, ou se existe, não é o caminho da salvação. E agora reparem numa coisa: quando a Bíblia nos diz que a pessoa que morre, ela efetivamente está em estado de inconsciência e descansa, quando nós chegamos ao verso 10 de Eclesiastes capítulo 9, vamos encontrar ali Salomão dar um sábio conselho. Ele dizendo o seguinte: por isso, tudo o que te vier à mão, faz-lo conforme as tuas forças. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Não adies as decisões para outro dia que deves tomar hoje. Por isso Salomão diz: tudo quanto vier à tua mão, fala-o conforme a tua força, conforme as tuas capacidades, porque no além, na sepultura para onde tu vais, não há conhecimento, não há ciência, não há sabedoria, não há nada. Não há possibilidade de ninguém tomar qualquer decisão que possa influenciar o destino último da sua vida, porque esta decisão tinha que ser tomada enquanto estamos vivos. Muitas pessoas dizem: mas a alma das pessoas, a alma, meus queridos amigos, de acordo com a fórmula que é apresentada em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7,
Diz a Bíblia: e fez Deus o homem do pó da terra, ou seja, constituiu o corpo de Adão e o corpo de cada um de nós dos mesmos materiais que existem no solo, e soprou neles o fôlego da vida, a energia vital. E depois que estes dois elementos foram ajuntados pelo poder de Deus, o que é que o homem passou a ser? Alma vivente. Ora, a alma vivente é a junção do pó da terra com o fôlego de vida, a matéria com a energia vital. Quando os dois estão juntos, eles são alma vivente. Quando estão separados, não são alma vivente. A alma não existe quando os dois elementos são separados. Um exemplo muito simples. Quando nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e juntamos estes 3 átomos, ou estes 2 elementos, numa molécula, nós temos o quê? H2O, que é a molécula da água. Se nós, por uma pequena descarga elétrica, por um processo chamado de eletrólise, separarmos os 2 átomos de hidrogênio para um lado e o átomo de oxigênio para o outro, para onde foi a água? Deixou de existir por uma razão muito simples. A água só existe quando estes 3 átomos estão juntos numa única molécula. Ela não existe quando eles se separam. A mesma coisa é a alma vivente. A alma vivente existe quando os 2 elementos estão juntos. Quando eles se separam, deixa de existir alma vivente. Cada um de nós que aqui está, cada um dos amigos que nos assiste pela internet, ou cada um daqueles que nos ouve pelo sistema de teleconferência, é uma alma vivente. Porquê? Porque neste momento o seu corpo, a matéria, está imbuído da vida. Podemos ser uma vida um pouco doente, podemos não estar muito bem, podemos ter problemas de fígado, podemos ter problemas psicológicos, os nossos ossos podem já não estar na sua melhor condição, podemos já não enxergar muito bem, alguns de nós até podem já não ter tanto cabelo como já tiveram, mas não importa, somos almas viventes. E agora, queridos irmãos e prezados amigos, voltando novamente ao texto de Apocalipse, ou aliás, de Mateus capítulo 24, verso 24, reparem que hoje, uma das grandes mentiras que Satanás faz questão de ensinar, através de filmes, através de séries de televisão, através de músicas, através de livros, sejam eles livros de ensinamentos filosóficos ou romances, a ideia de que a alma do ser humano subsiste à morte do corpo, ou o espírito continua a viver como uma entidade consciente para além da existência terrestre e física, é uma mentira satânica. Quem é o autor desta ideia? A serpente, que por meio de Satanás, em Gênesis no capítulo 3, disse: certamente não morrereis. E Satanás tem, contra todas as evidências, tentado convencer a humanidade de que o ser humano é imortal. E, queridos irmãos e prezados amigos, o inimigo de Deus não poupará em artimanhas até o final da história deste planeta para fazer as pessoas acreditarem efetivamente que, após a morte, alguma coisa do ser humano continua a viver. Porque a Bíblia também diz que Satanás tem poder até para se transfigurar em anjo de luz. Será que ele não teria poder para imitar a voz e até a aparência das pessoas que já morreram? E agora aqui reparem, queridos amigos, é esta uma das razões pelas quais a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos cristos, falsos profetas que farão e ensinarão coisas que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. E prezado e querido irmão e amigo, deixe-me dizer-lhe, há enganos que são tão fortes, tão sutis, que apelam às nossas emoções e aos nossos sentidos de uma forma tão intensa que, a menos que a pessoa tenha a sua convicção firmemente arraigada na palavra de Deus, ela até pode conhecer todos estes versículos que eu citei aqui a respeito da situação do estado do homem na morte. Mas se ela não estiver alicerçada nesta verdade, mais do que em forma de argumentos, se ela tiver no seu coração
não tiver no seu coração estas verdades, sedimentadas pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Jesus Cristo, ela vai pôr em causa. Meus queridos amigos, eu tenho visto muitos jovens, apenas a título de exemplo, tenho visto muitos jovens que foram educados desde criança, sabendo que Deus espera que eles guardem o sábado como dia de repouso. Mas quando vem um teste, na sexta-feira à noite, quando vem um exame no sábado, quando vem uma aula importante que acontece no sábado à tarde, estes jovens que conhecem a Bíblia, estes jovens que foram educados na palavra de Deus, eles sucumbem. Eles dizem, não, é só esta vez. E inventam desculpas e encontram escusas e racionalizam. Mas lá vão eles. Mas eles sabem, eles conhecem. Meus queridos amigos, não imaginemos que vai ser fácil. O inimigo de Deus também conhece a Bíblia. O inimigo de Deus também sabe como dar a volta ao texto. E aqueles que não serão enganados são aqueles que efetivamente estão bem alicerçados na palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos e prezados amigos, apelo solenemente a cada um de nós para que estudemos a Bíblia. Não estudá-la apenas de uma forma só para tirar o pó da capa, só para fazer uma recapitulação rápida da lição da escola sabatina na sexta à noite, para não parecer no sábado de manhã que não estudamos nada. Meus queridos, é um estudo profundo, um estudo semelhante àquele tipo de preparação que um jovem faz para um exame. Mas não é aquela preparação que nós estudamos para meia hora depois de terminado o exame já não lembrarmos de mais nada. Não, isto tem que ver com verdades que determinam entre a salvação, a vida eterna e a perdição para toda a eternidade. O texto vai continuar dizendo, eis que eu vos tenho predito, Jesus afirma, verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não entreis e nem acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou em outras traduções diz as aves de rapina, ou os abutres também. Verso 29, então, Jesus vai dar algumas dicas. O que acontecerá de surpreendente antes que efetivamente o Filho do Homem, Jesus Cristo, se manifeste de forma visível, como é mencionado no verso 26. Diz, e logo depois desta aflição, e aqui Jesus está a falar da aflição que haveria de durar durante o período dos 1260 dias, ou dos 1260 anos, que vai desde o ano 538 depois de Cristo até o ano 1798. E então, no final deste período, diz, ao final daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O escurecimento do sol e da lua deu-se no dia 19 de maio de 1780. Estava para terminar, e poucos anos faltavam para concluir-se o período da supremacia dos 1260 anos, em que o sistema papal haveria de dominar o cristianismo de forma absoluta. Este dia foi um dia em que, lá por volta das 11h30, começa a escurecer, como se fosse o final da tarde já. Ao meio-dia, as crianças foram mandadas para casa. E, entretanto, já era completamente escuro, como se já fosse meia-noite. As pessoas começaram a afluir às igrejas. À pressa, muitos confessavam os seus pecados. Muitos pediam a remissão dos seus erros. As igrejas ficaram cheias e esperava-se que, naquele dia, o mundo acabasse. Quando chega a hora do anoitecer, embora já fosse completamente escuro, a lua aparece, completamente vermelha, criando um efeito fantasmagórico a todas aquelas pessoas que naquele dia 19 de maio de 1780 contemplaram aquela noite assustadora. Os animais estavam inquietos, as pessoas estavam apreensivas, ninguém sabia exatamente o que estava a acontecer. Quando aquela noite passa, o sol, na manhã seguinte, nasce normalmente. E o dia
20 de maio de 1780, foi um dia absolutamente normal, um dia sem grandes dificuldades. E o dia seguinte também. E a primavera daquele ano foi uma primavera aprazível e gradualmente as pessoas foram relegando para o esquecimento aquele dia sinistro em que o céu escureceu e a lua apareceu vermelha durante a noite. Mas passou-se praticamente uma geração ou 2 gerações e Deus voltaria novamente a criar um fenómeno astronómico que levaria as pessoas efetivamente a olharem com atenção para a Bíblia, recordando as palavras de Jesus. Corria o ano de 1833, em que estavam as pessoas a observar no dia 13 de novembro o céu, quando talvez um namorado, juntamente com a sua noiva, observasse as estrelas cadentes, na expectativa de fazer um desejo, pedir um desejo, na esperança de que este se realizasse. Só que de repente vê-se que o céu inteiro está cheio de estrelas cadentes. E as pessoas, ao observarem milhares e milhares de pontos luminosos que riscavam o céu, fazendo com que a noite se transformasse quase que em dia, tão assustador que era aquele fenómeno, as pessoas ficaram assustadas e pensaram que efetivamente as palavras de Jesus aconteceriam ou cumprir-se-iam com o final da história do planeta. Só que aquela noite de novembro de 1833 também passou e não foi mais recordado este acontecimento. Mas de qualquer das formas, para aqueles que são estudiosos, atentos da palavra de Deus, estas datas, estes eventos, associados às palavras de Jesus, servem-nos como uma fonte de confiança e de inspiração na própria palavra de Deus. E querido amigo, Jesus disse: digo-vos estas coisas para que quando elas sucederem vocês, acreditem em mim. A realidade é justamente esta. Nós hoje somos levados a acreditar que a ciência tem um grande prestígio e que tudo aquilo que ela diz é verdade. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida e muitas pessoas confiam na tecnologia. Mas há algo que é mais confiável do que a ciência ou do que a tecnologia. É a palavra de Deus. E ela merece a nossa confiança. E bem-sucedidos serão aqueles que efetivamente estiverem dispostos a confiar na palavra do Senhor. O verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. E Jesus aqui vai, portanto, descrever de forma potente, de forma exuberante, aquela que haveria de ser, ou aquela que haverá de ser, o acontecimento mais surpreendente da história da Terra. E queridos irmãos e prezados amigos, há uma coisa que nós não podemos esquecer. Como movimento religioso que somos, no nosso nome nós temos efetivamente a gênese e a ênfase daquilo que é a nossa crença. Nós somos conhecidos como cristãos adventistas. E nós esperamos a vinda de Cristo. Nós esperamos a manifestação do nosso Senhor. Nós aguardamos que Jesus regresse a este mundo para concluir o processo que há cerca de 2000 anos atrás Ele iniciou quando morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Sabem? Em muitos lugares no nosso país, nós encontramos cruzes e crucifixos espalhados por todos os lados. E muitas pessoas se perguntam, se Jesus veio para morrer por nós, para nos salvar, por que ainda continuamos a morrer? Por que continuamos a ficar doentes? Por que continuamos a sofrer as consequências do pecado do qual Jesus nos veio salvar? Mas a verdade é que a cruz é a garantia de que a segunda vinda de Jesus acontecerá. Porque se a cruz fosse o fim em si mesma, seria um esforço demasiadamente grande para não ter a concretização
na vinda de Jesus. Era como se nós tivéssemos feito um grande esforço para não resultar em nada. É como se tivéssemos construído uma ponte gigantesca que não estivesse ligada a lugar nenhum. Na verdade, a cruz de Cristo é esta ponte que vai ligar a humanidade à eternidade, o pecador ao céu. E Jesus vai voltar, quer queiramos nós, quer não. Quer acreditemos, quer não acreditemos. Quer as nossas convicções filosóficas estejam em sintonia com os ensinamentos da Bíblia ou não. É que há uma coisa. Deus, diz a Bíblia na Epístola de São Pedro, na segunda Epístola de São Pedro, no capítulo 3, o Senhor bondosa e misericordiosamente está a retardar a sua vinda para que todos se salvem. Porque este é o plano de Deus. Mas haverá pessoas que em determinado momento não aceitarão. E independentemente delas aceitarem ou não, Jesus virá novamente. Há muitas pessoas hoje que fazem troça da crença da vinda de Cristo. Mas hoje a troça que elas fazem um dia haverá de ser um profundo lamento quando virem, como diz Jesus aqui, um profundo lamento quando o sinal do Filho do Homem se manifestar. E nessa ocasião existirão dois grupos bem distintos de pessoas. Não serão os pobres nem os ricos, não serão os homens nem as mulheres, não serão os esclarecidos e os ignorantes, não serão as pessoas do Ocidente e as do Oriente. Não, os dois grupos distintos que haverá será aqueles que estão esperando Jesus como o seu grande amigo e aqueles que perderam a oportunidade de o aceitar como seu Salvador. E a grande questão, queridos amigos, que fica agora para cada um de nós é: quando Jesus voltar, de que lado estaremos nós? A profecia tem como objetivo levar-nos a compreender que seguir o caminho de Deus é o caminho mais seguro. E o desejo que tenho para cada um de vós, queridos irmãos, o desejo que Deus tem para cada um de nós é que nós possamos aceitar a sua salvação. Que enquanto é tempo, nós possamos agarrar-nos ao Senhor, orando, estudando a sua palavra e partilhando com outras pessoas o Evangelho. Porque desta forma, não só salvaremos a nós, mas levaremos outros também ao conhecimento do Evangelho. Por isso, queridos, que o Senhor possa abençoá-lo, a si e a sua família, com esta mensagem da parte do Senhor. Jesus virá, e Ele virá em breve, e que cada um de nós o possa receber como o nosso grande e esperado amigo. Em nome de Jesus, é a mensagem que quero deixar com cada um de vós. Amém.